A paz do Senhor, meus amados, está começando mais um programa Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então já curte, se inscreve e compartilha. E eu venho trazendo mais uma mensagem da parte do Senhor. E hoje o que eu quero que você medite comigo é o que está aqui no livro de Neemias. Livro de Neemias, a partir do capítulo 1. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a oração de Neemias. Me chamou a atenção ao ler esse texto, mas para a gente começar, eu quero que você entenda um pouco. Quem era Neemias? Neemias era filho de Acalias, que provavelmente era da tribo de Judá. E após o cativeiro da Babilônia, muitas pessoas que ficaram ali durante o cativeiro da Babilônia, nasceram já ali durante o cativeiro e tinham ancestrais familiares, a sua genealogia, que era de Jerusalém, que era de Israel, e que foram ali por conta do cativeiro, e os filhos dos filhos cresceram ali durante muitos anos, e Neemias era um deles. Neemias tinha sua ancestralidade, possivelmente da tribo de Judá, por conta do seu pai. E Neemias sabia que ele tinha essa herança de família de Jerusalém. Neemias estava na Pérsia, no período pós-cativeiro da Babilônia, e ele era copeiro do rei Artaxerxes I. E mesmo de longe, as notícias do sofrimento dos seus compatriotas de Jerusalém chegavam até os ouvidos de Neemias. Mesmo distante, ele tinha conhecimento de todo aquele sofrimento, de toda aquela precariedade que o povo estava passando. E isso lhe causava dor e preocupação. Vamos ver aqui, a partir do capítulo 1, versículo 1, do livro de Neemias, que fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Vamos dar uma pausa e vamos refletir nessa primeira parte. Aqui Neemias, ele teve conhecimento do sofrimento que os seus irmãos estavam passando lá. Ali ele teve empatia. Ali ele se compadeceu daquela situação. Ele sofreu por isso. Chorou e lamentou por alguns dias. Esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. E o que Deus fala ao meu coração sobre isso? A falta de amor. A falta de amor que muitos têm hoje em dia. Porque aqui Neemias soube do sofrimento e se compadeceu e sofreu e chorou. E lamentou pelo sofrimento dos seus irmãos. E quantas vezes nós vemos a falta de amor nos dias de hoje?
Não existe, é muito raro você ter a empatia, o cuidado com os seus irmãos. É tanta coisa olhando para o seu próprio umbigo. É tanto egoísmo. E Neemias aqui nos ensina a empatia, o amor ao próximo. Nessa passagem aqui, nesse versículo, você consegue perceber o amor de Neemias pelos seus irmãos. E nos faz refletir se nós não precisamos ter mais amor pelos necessitados. Se não precisamos ter mais amor pelos nossos irmãos. Neemias aqui nos ensina sobre empatia. Porque o que nós vemos hoje, muito, é a falta de zelo. É a falta de amor. E aqui ele não só chorou e lamentou. Aqui, Neemias esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui ele nos ensina não só a chorar e lamentar, mas nos posicionar. Nos posicionar, se você não consegue por suas próprias forças, por suas próprias condições, entrega na mão daquele que tem como fazer algo. E aqui ele jejuou e ele orou, ele se posicionou. É aí onde entra a intercessão. A oração intercessória, quando você coloca-se no lugar do outro, você tem a empatia de sentir a dor do outro, e você tomar essa dor para si e colocar em oração. Interceder pelo sofrimento do seu irmão. É puxar para si esse problema e colocar na mão do Senhor. Puxar para si no sentido de sentir a dor do outro como se fosse sua. E orar pelo outro, interceder pelo outro como se o problema fosse seu. E aqui ele continua no versículo 5 e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Aqui é o reconhecimento da soberania do Senhor. Neemias aqui reconhecia durante a sua oração o poder e a grandiosidade desse Deus. Veja que ele não chama Deus de você, como a gente vê muito hoje em dia também. É uma reverência sem explicações. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Neemias aqui está reconhecendo a soberania do Senhor. O temor que ele tem por Deus, o reconhecimento da sua grandiosidade. E aqui ele continua: que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Neemias sabia aqui que o Senhor, ele tinha uma aliança com aquele povo. Aqui Neemias sabia que Deus, ele tinha um propósito com aquele povo. E aqui também Neemias sabia que Deus, aqui a palavra fala aqui, com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O que eu quero te dizer aqui é que Neemias sabia que aquela pessoa que ama o Senhor, que guarda os seus mandamentos, que está ali o tempo todo firmado na verdade, que tem o temor do Senhor, que anda nos seus caminhos, o Senhor ali, ele zela por aquela pessoa também. O Senhor, ele move os céus por aquela pessoa também. Que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Quando Neemias fala isso, Senhor, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo. Se fez como servo.
Isso quer dizer que Neemias, ele tinha uma vida ligada em Deus. Você acha sinceramente que se Neemias não tivesse uma vida ligada em Deus, ele teria como falar isso? Ele teria como dizer: Senhor, esteja atento os teus ouvidos e os olhos abertos para ouvires o teu servo? É porque ele serve. É porque ele anda nos caminhos. E aqui ele continua: que hoje faço perante ti, dia e noite. Isso é constância de oração. Quando Neemias fala aqui que hoje faço perante ti, dia e noite, não está dizendo que ele ora uma vez por mês. Não está dizendo que ele ora uma vez na semana. Está dizendo que ele é constante em oração. Isso é intimidade. É a intimidade que nós precisamos ter com o Senhor. Aqui Neemias está dizendo que ele tem essa intimidade, ele é servo. E ele faz essa oração dia e noite pelos filhos de Israel, intercessão. Quando você ora pelo outro, você edifica também a si mesmo. Quando você intercede pelo outro, a oração intercessória é tão poderosa, é tão maravilhosa. É você se colocar no lugar do outro, como Neemias está aqui relatando. É sofrer pelo outro, é entender a dor do outro, é orar, é jejuar, é entregar, é interceder e ser constante em oração. É ser servo, é ter intimidade com o Senhor. E aqui ele continua: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. A confissão é o reconhecimento do seu erro. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos todos os dias. Nós erramos em atos, em palavras, em pensamentos. Por mais que a pessoa que você ache que seja mais santificada ao Senhor, ele é pecador. Não tem somente Jesus Cristo isento do pecado. Ninguém mais. Por mais que você olhe para aquela pessoa e disse: aquela irmã, aquele irmão, canela de fogo, do reteté, rodopia na igreja. Lá no fundo, sempre tem um espinho na sua carne. Algo pelo qual ele precisa lutar todos os dias, porque nós temos a natureza pecaminosa. Não tem santo nenhum. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas é pela graça que somos salvos. É pela graça infinita e a sua misericórdia. Então aqui Neemias está na parte do reconhecimento da sua falha. É onde precisamos todos os dias nos arrepender. Reconhecer os nossos erros e nos arrepender, nos render ao Senhor. Senhor, eu sou falho. Eu necessito do teu perdão, do teu amor, da tua misericórdia. E todos os dias temos cometido pecados contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. É o reconhecimento do seu erro. Mas é o reconhecimento do seu erro não para continuar nele, mas sim para ter uma mudança de vida. Aqui Neemias continua: de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. A Bíblia é um manual para a vida do crente. Ali está todas as ordenanças, ali está todos os estatutos, ali está todo o ensinamento que nós precisamos para andar uma vida de retidão com o Senhor. Mas ainda assim, nós estamos sujeitos ao pecado e à falha todos os dias. Mas quando você faz deliberadamente, sem instrução, porque você não quer a instrução, é uma coisa.
Mas você tem aqui na sua mão um instrumento maravilhoso para você ser instruído na palavra do Senhor e tentar seguir em retidão com o Senhor, através dos mandamentos que Ele nos ensinou. E aqui Neemias fala que justamente todos se corromperam e não guardou os mandamentos. Então eles receberam os mandamentos e não guardaram. E quantos têm a Bíblia apenas aberta em cima da estante, nem folheada é? Não pega para ler. Não procura conhecer. E depois diz, eu erro porque eu não sabia. Mas não sabia porque não queria. Porque a palavra está ali à mão. Disponível. Nós vivemos num país em que a Bíblia é vendida livremente. Nós vivemos num país em que você pode pregar a palavra em praça pública. Nós vivemos ainda num país livre. Então não tem desculpa de dizer que não conhece a verdade. As mídias sociais em todos os lugares hoje, através da internet, você tem acesso à palavra, ao conhecimento da palavra. Aqui nós continuamos, a versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. É uma promessa. É uma promessa que o Senhor fez. E que nós hoje estamos vendo se cumprir, porque muitas pessoas que a gente via que estavam no mundo hoje já foram alcançadas pelo Evangelho. E aos poucos o mundo está se convertendo ao Senhor. E aos poucos o mundo está o conhecendo, está se fazendo conhecer através da palavra sendo divulgada em todo o mundo. Se você for parar para analisar antigamente, como é que a gente poderia entender essa passagem? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Todo mundo é uma coisa muito grande. Não tinha os meios de conduções que tem hoje. E hoje nós temos um veículo de comunicação que expande o Evangelho para todo mundo. E ele é espalhado entre os povos. E muitos têm se convertido ao Senhor. E aqui fala, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Trazendo para os dias de hoje, quantos são resgatados todos os dias para a glória do Senhor? Trazendo essa passagem para os dias de hoje, quantos conseguem ser alcançados pela vida de Jesus Cristo? Pela sua graça, pela sua misericórdia. E aqui no versículo 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Aqui Neemias fez uma grande oração de intercessão em prol dos seus compatriotas. Eu quero falar a palavra difícil. Seus irmãos em Jerusalém. E essa oração de intercessão foi para um propósito. Neemias precisava ali se colocar na presença diante do rei
para ir ter em Jerusalém, para tentar resolver da sua maneira os problemas, ajudar os seus irmãos lá em Jerusalém. E o que eu quero colocar para você entender sobre esse capítulo que a gente leu foi sobre essa oração. A oração sincera de Neemias. A oração verdadeira. No capítulo 2, novamente ele se coloca em oração. Quando o rei faz uma pequena pergunta para ele, deixa eu ver aqui qual foi o versículo, só para a gente finalizar. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Veja, uma breve oração. Ali Neemias tinha pouco tempo para pensar, para falar com o Senhor. Apenas o tempo de ter a resposta correta para dar ao rei. E foi quando ele disse aqui no versículo 5, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Era esse o propósito de Neemias, edificar a cidade, ajudar seus irmãos. Da forma que ele podia era essa. Se Neemias não tivesse uma vida de intimidade, de oração, se ele não tivesse o momento dele com o Senhor, a vida dele com o Senhor, você acha que seria fácil para ele fazer isso? Não. Mas ele agiu ali, movido pela vontade de ajudar, pela empatia. E Deus, ele tinha um propósito com Neemias. Tanto que o rei permitiu. Mas ali, naquele momento, ele tinha pouco tempo para fazer aquela oração. Orou brevemente ali ao Senhor para ter a resposta certa. Então não tem um local certo, não tem um momento certo, não tem um tempo certo. O que nós precisamos é nos manter em oração. E é isso que eu quero que você reflita nessa mensagem de hoje, que Neemias nos trouxe. Que Deus abençoe